E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para você que não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você vai aprender mais sobre a análise do gráfico, você vai aprender como operar, você vai aprender como analisar, você vai entender os movimentos do gráfico para compreender a lógica e a razão de cada movimento. Ou seja, para você fazer uma operação de compra, uma operação de venda, o gráfico ele tem que estar te demonstrando qual é o desejo que ele tem do ativo ali naquela região. Então o gráfico vai te mostrar em regiões a possibilidade de compra, a possibilidade de venda, para que você entenda essa movimentação. Isso eu estou falando de forma lógica, de forma racional, para que você faça alguns movimentos, como agora aqui, ó. Vou fazer uma vendinha nessa região. Estou olhando o gráfico, estou entendendo o gráfico, estou vendo o movimento de forma simples, tranquila. Já entendi que a tendência chegou ali numa região, que aquela região já começou a perder força, que o preço fez ali o movimento de uma micro-onda buscando liquidez mais abaixo. Cadu, e lá no passado, tem mais algum ponto acima? Confesso que eu não olhei, não vi. Caso tenha algum ponto acima, essa micro-onda aqui, ou essa micro-tendência, ela vem buscar pelo menos uma região de fundo como essa, para depois fazer movimento de alta. Então a onda, como ela se movimenta em onda buscando topos e fundos, ela vai sempre fazer esses movimentos. Então, como eu estou em 50% de um movimento de queda ali naquela região, para ela subir, ela vai ter que buscar no mínimo que essa região para depois corrigir. E tá lá, ó, entrada perfeita, né? Não teve tanta dificuldade aqui. Preço chega em região. Não acho que vocês entendem isso. Preço chega em região, mostra que não tem força de subir, faz o movimento de 1, 2, 3, buscando o quê? Liquidez de região. É o mínimo que eu espero que aconteça. É o mínimo que eu espero que aconteça no gráfico. Cadu, como é que você sabe que essa região aqui, você entrou comprado, aliás, você entrou vendido, não tinha possibilidade do preço fazer um movimento como esse, sendo que a tendência ela está de alta? Sim, queridos e queridas, tem a possibilidade de fazer um movimento como esse. Porém, contudo, todavia, como eu evito rompimentos? Entendendo o contexto gráfico. Eu só vou entender a movimentação do gráfico e fazer a minha entrada de forma perfeita o dia que eu aprender contexto gráfico e saber o movimento do gráfico. Tá lá, ó, entradinha perfeita, continuação de queda. O que eu falei para você? Que viria buscar liquidez aqui abaixo, o preço está buscando liquidez e agora ele está brigando ali na região. Simples. Mais simples que isso, impossível. Mais simples que uma análise como essa, impossível. Inclusive esse movimento aqui, ó, eu deixo naquele padrão, naquele book dos padrões que eu deixo para vocês estudarem. Esse movimento acontece a todo momento. Olha o movimento aqui acontecendo, ó. Olha o movimento aqui acontecendo. Então, eu deixo um e-book aqui para vocês estudarem inteiramente grátis sobre padrões de entrada. Baixa aí para que você estude, você se aprimore sobre esses padrões de vela. Ah, Cadu, como que eu consigo esse padrão, esse e-book aí? É simples, é só entrar aqui no meu canal, ó, do Telegram. É do Telegram, né? Só que você vem aqui no meu canal do YouTube, ó, abaixo de todas as videoaulas você vai encontrar os links. Só que também aqui, ó, no banner, no canto superior direito, olha o que você vai ver aqui. Você vai ver aqui, ó, o link do treinamento, onde o seu acesso é vitalício e a Tira Dúvidas é direto comigo, onde você vai participar uma vez lá dentro, a vida toda, em relação aos estudos que eu subo, as aulas que eu subo, ao treinamento, ao Tira Dúvidas direto comigo. Depois você tem aqui, ó, o meu Instagram, você tem aqui o meu Telegram e você tem aqui meu WhatsApp. Então quando você entra no meu Telegram, o que vai acontecer quando você entra no Telegram? Ele vai mostrar essa janelinha aqui, ó, vai mostrar o e-book. Você vai clicar, vai abrir o link para você fazer o download. E aí você faz o download e tem acesso ao e-book, tá bom? Aqui no canal do Telegram, ó, eu subo as aulas do YouTube, subo o resultado dos alunos, ó, como o John aqui, ó, batendo meta, o Rosivaldo aqui batendo meta, 5 a 1, o Marcelo aqui batendo meta, ó,
Os alunos batendo meta. Fernando, são alunos novos, alunos mais veteranos. Aqui o Rafael ainda falando que o gráfico podia frustrar muita gente hoje, mas ele operou tranquilamente. Aqui é o Roberto, ó, fazendo um 6-2 perfeito. Aqui o Eric, olha que sequência linda, batendo meta. Aqui a Cristiane, ó, batendo meta. Aqui o Décio batendo meta. Então entra aqui no canal, baixa o e-book. Se você quiser acompanhar os alunos, você pode acompanhar os alunos também. Tem alguma outra dúvida? Pode entrar em contato comigo via direct, ó, no meu Instagram. No meu Instagram é Cadu Rinaldi. Aqui está o link de acesso ao treinamento que você pode acessar em qualquer hora do dia, feriado, noite. O desconto ainda continua de 60%. Você tem acesso livre ao treinamento uma vez que fez a aquisição. Livre que em sentido? Você vai ter a vida toda o acesso ao treinamento. Com esse acesso você recebe atualizações, recebe novas aulas, recebe novos vídeos e tem a oportunidade de tirar dúvida diretamente comigo. Aí você tem o canal direto comigo via WhatsApp ou fora da plataforma para eu te ajudar aí a você corrigir os seus erros e a você aprender realmente como funciona opções binárias e os gráficos de opções binárias, tá bom? Então, ó, fazendo uma entradinha aqui perfeita dentro da movimentação. Vamos abrir um outro ativo aqui. Ó, o euro foi lá para baixo, o euro USD foi aqui para baixo. O USD-JPY, vamos ver o que o USD-JPY tem a oferecer para nós. Ó, preço chegou em região. Preço chegou em região, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Região interessante, né? Região interessante. Será que ele faz mais um candle aqui para baixo? Será que ele faz mais um? Tem espaço? Tem um pequeno espaço ali? Vamos ver, né? Ah, explodiu. Quando eu ia falar da possibilidade do momento do gráfico fazer essa explosão aqui, ó, quando eu ia comentar sobre isso, que ele poderia fazer esse movimento, ele explodiu. Por quê? Por causa da região, ó. Quando eu vejo uma região que ela foi tocada muitas vezes assim, eu tenho que ficar esperto. Ó, eu vou tentar corrigir ali na correçãozinha, porque ele está no máximo ali da região, eu não quero tomar loss aqui não. Tá vendo que ele está um canal ali, ó? Ele está um canal travado aqui. Então eu entrei aqui e eu entrei aqui, ó, no início do movimento. Olha quantas vezes ele tocou nessa região aqui que o preço explodiu, ó. 1, 2, 3, 4, 5, aí ele rompeu. Aí ele veio, toca novamente, 6, veio, toca outra vez, 7. Aí ele pega aqui e para no movimento. Então qual é a possibilidade? Tá lá, né? Corrigir a entrada. Qual é a possibilidade de rompimento aqui? Gigantesca. Sem contar, ó, que ele fez esse candle aqui. Por que que na hora que eu entrei falei assim, ah não, tomei o loss. Olha esse movimento desse candle aqui. Olha a força que ele tem na região. Praticamente nada. Então, se ele fosse um candle que eu estava aguardando, porque quando eu fiz a entrada, praticamente ele fechou aqui, ó, ele estava aqui, ó. Né? Ele estava com o corpo, ganhando a mínima do candle anterior. E o volume aqui, mais ou menos nessa região, aí eu poderia sim ter o pensamento que ele poderia fazer pelo menos mais um candle de baixa. Não foi o que aconteceu, o preço explodiu em rompimento, o preço subiu, só que aí vem a habilidade do operador. Né? Quando ele foi buscar a máxima de uma região, sendo que ele já chegou aqui e perdeu força, ele pode fazer uma consolidação nessa região. O jeito que ele explodiu aqui, é mais fácil ele fazer uma consolidação do que ele romper toda a região. Então, ó, tanto é que ó, o preço aqui travado aqui. Então, como ele fez aqui uma consolidação nessa região, como ele fez um movimento de consolidação nessa região, também acredito que ele vai fazer a mesma consolidação nessa região. Por isso que o Cadu já entrou com 2 taxas aqui para não tomar loss nessa região. Então, olha que interessante. Uma das formas de você evitar rompimentos é olhar a região e ver a possibilidade de como ela foi forçada ou como ela foi tocada pelo preço. Uma região como essa, ela foi em um movimento e 2 movimentos tocados. Agora, uma região como essa, olha quantas vezes o preço foi tocado. Sem contar que a tendência é de alta. Então, existe a possibilidade da correção melhor nessa região para evitar rompimentos. E não numa região como essa.
Como o Cadu não tem muito tempo para ficar à frente do gráfico aqui, dentro dessa possibilidade eu fiz a minha entrada. Porém, a minha análise está correta também no sentido de quando ele explodiu, dele fazer essa consolidação. Aí vem a habilidade de cada um, né? Se você está vendo um gráfico dessa forma aqui, com muito pavio, ó, com muito detalhe, principalmente início de mês, você tem que tomar cuidado com esses detalhes. Por quê? Para evitar esses movimentos que podem fazer rompimentos. Então, qual é a dica? Como evitar rompimentos em opções binárias para iniciante? Espere movimentos claros como esse, ó. Ah, Cadu, mas e se o preço não chegar lá? Se o preço não chegar, não tem entrada. Simples assim. É melhor você evitar a entrada do que você fazer uma entrada e tomar um loss. Não é verdade? Eu, dentro do gerenciamento, já fiz a minha correção de movimento aqui. Vamos para um outro ativo? Vamos ver isso de forma mais clara? Vamos lá. Opções EURO-GBP. Vamos lá. EURO-GBP aqui, ó. Gráfico chegando em região. Dá uma olhada. O que eu posso entender aqui? Eu vejo, quando eu chego aqui, o que me chama a atenção é essa região de topo aqui. É essa região de topo aqui. O preço pode chegar aqui e corrigir, ó. O preço chegou aqui uma vez, duas vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes. Cadu, então quer dizer que essa região já foi saturada ali no movimento? Foi. O que eu posso pensar nela? Essa região aqui abaixo, ó, também. Essa região aqui, mais ou menos. Então existem pontos no gráfico que ele vai mostrando para mim a possibilidade dele fazer ou não uma correção de acordo com o preço. Ó, ele está indo justamente naquela região que eu estava olhando. Ó, vou fazer a minha entrada. Só que aqui, se ele romper, eu não vou corrigir, tá? Por quê? Porque o ponto está muito longe aqui, ó. A possibilidade de correção está muito longe, que é aqui, ó. Não tem como o preço chegar lá, explodir e chegar lá. Só que aqui é uma entradinha que é um ponto de correção, porém, mesmo assim está saturado. Cadu, mas você entrou ali, porque você está dentro de gerenciamento, você sabe que pode ocorrer um rompimento e mesmo assim você entrou. Sim. O que eu faço para evitar isso? Vou falar novamente. Procure gráficos que tenha pontos de liquidez mais claro. Regiões onde o preço não tocou diversas vezes. Sabe quando você olha aquele topo, aquele fundo, que ele está sozinho ali no gráfico, sem nada perto, e aí é como se você olhasse e falasse, não, do jeito que ele chegar naquela região, ele vai sair daquela região. E aí sim, você tem a habilidade de fazer isso. Tá lá, ó, entradinha perfeita. Por que entrada perfeita? Mesmo tendo possibilidade de rompimento. Habilidade da leitura do gráfico, ó, 100%, 100%. Eu tenho aqui o que? O meu 50%. Ou seja, eu sei que se o gráfico rompe essa região, ele vai buscar essa máxima ou ele volta, retorna e vai buscar a mínima ali da liquidez. Então, ele tem liquidez nesse ponto, ele tem liquidez nesse ponto. Ele tem preço a buscar nesse ponto, ele tem preço a buscar nesse ponto. Porém, contudo, todavia, o preço já tocou uma vez, tocou 2 vezes, tocou 4 vezes, 5 vezes, 6 vezes, 7 vezes. Aí vem aquela pessoa e fala assim para você, Cadu, eu tenho que entrar no 3º toque. Isso já cai por terra. Por que a minha entrada ali deu muito bom? Porque, primeiro, eu não entrei simplesmente porque eu marquei uma região aqui, não. O que eu vejo aqui? Eu tenho que ver contexto, gente. Qual é a força da tendência? É de alta. Então eu estou trabalhando a favor da minha tendência. Cadu, mas ele fez uma queda aqui. Ele fez uma queda, mas ele ainda está trabalhando no canal de alta. Eu só vou pensar em venda quando ele romper esse fundo e começar a trabalhar buscando liquidez mais abaixo. Então eu estou a favor da tendência, estou vendo o padrão da tendência chegando com fraqueza, estou vendo o volume caindo, estou vendo o candle fazendo movimento em região, o padrão de candle, como eu explico para você. Então tem tudo para o preço fazer um freio ali, né? Ele fazer uma pequena correção. É correção de tendência, gente, não é reversão. É correção. O preço tem tudo para chegar ali, corrigir e continuar a sua queda. Agora, o que me impede ou o receio de rompimento é ter vários pontos na região onde ele já tocou, ele já tocou, ele já tocou, já tocou aqui, já tocou aqui, já tocou aqui
e ele pode fazer o rompimento. Essa é a única alternativa. Ah, tá lá, ó. Olha o rompimento lindo que ele fez. E foi buscar o quê, ó? Foi buscar a região. Você entendeu? Como que eu vou evitar rompimentos? É simples, é olhar as regiões de forma mais clara, de forma mais objetiva. Ó, deixa eu tirar essas linhas para ficar mais claro para você aqui. Imagina uma parede. Ó, vamos dar vamos fazer uma didática aqui. Ó. Imagina uma parede. Assim não, né? Imagina uma parede. Opa, é um quadrado, parede. Imagina uma parede aqui, ó. Isso aqui é uma parede, né? E você vem com um martelo. Agora a borracha. Você vem com um martelo. Você vem, toca, puf, dá uma pancada. Vem a segunda, puf, toca, dá uma pancada. Vem a terceira, toca. Vem a quarta na parede, toca. Vem a quinta na parede, toca. O que aconteceu com essa parede? Ela continua uma parede maciça forte ou ela está quebradiça? Ela a qualquer momento ela pode romper, a qualquer momento ela pode quebrar. Sim, a qualquer momento ela pode quebrar, pode romper, porque dá uma olhada na estrutura dela como é que ela está. Ela está danificada, então o preço pode chegar a tocar e romper. É isso que você tem que analisar. Então quando você for operar, procure pontos de liquidez. Olha o que aconteceu aqui, que coisa linda, ó. O Cadu fala e o gráfico vai lá e faz, né? Que coisa linda. O que eu falei para você? Fazer movimento de correção. Depois, o que o gráfico poderia fazer? Corrigir nesse ponto de liquidez. E olha que correção linda. Cadu, peraí. Então, este ponto aqui é um ponto de correção e este ponto de correção. Só que o ponto de correção embaixo é mais seguro que o ponto de correção em cima. Exatamente. Cadu fez a entrada aqui porque eu não tenho todo o tempo do mundo para ficar aqui com vocês. Estou dentro do meu gerenciamento altamente lucrativo, eu posso correr o risco de uma entrada no meio do caminho. Mesmo porque se você analisar essa região, ó, eu faço aqui mais um canal de 100% e 50% para trabalhar. Simples. Eu acho que quem está no treinamento, quem já está analisando o gráfico a fundo, consegue compreender perfeitamente a minha entrada ali naquelas regiões. Agora, você talvez, por mais que eu estou explicando, por mais que eu estou falando, talvez para você ainda fique com dúvida. Talvez você tenha dúvida em relação a isso. Então, é muito simples você trabalhar os gráficos. É muito simples você entender os gráficos trabalhando. Simplicidade não tem nada a ver com facilidade. Por que para muitos não é fácil? Por que 90% das pessoas não sabem? Porque elas não estudam, porque elas não aprofundam. Aquilo que é difícil se torna simples ao passo que você entende todos os fundamentos, todos os princípios, todos os detalhes que você vê passo a passo. Por isso que no treinamento a gente estuda todas as situações do gráfico, todas as situações de tendência, todas as situações de região, todas as situações dos candles, né, dos padrões de vela, todas as situações de fluxo e volume, da força no movimento. Para quê? Para a gente entender de uma forma lógica e racional quando existe a possibilidade de entrada e quando existe a possibilidade para não entrar no gráfico, ou seja, correr ou não correr o risco. Aqui é como se eu comprasse o risco na operação. Então eu sei o ponto que eu posso comprar o risco e o ponto que eu posso ficar de fora. Eu sei o ponto que pode haver um rompimento, eu posso entender um ponto que não vai romper. Então, aprenda como evitar rompimentos em suporte e resistência, você que está aí iniciando em opções binárias para iniciante. Entenda que você vai ser muito lucrativo quando você aprender todos esses detalhes gráficos de forma profunda. No treinamento você acelera isso. Por quê? Porque a gente se aprofunda num passo a passo tamanho que você vê cada detalhe ao ponto de entender perfeitamente como o gráfico funciona e você consegue então fazer suas análises de forma simples. Como eu disse aqui, possibilidade de segurar preço, poderia romper, mas possibilidade de segurar, e depois aqui embaixo seria o melhor ponto. E você foi ver e viu o gráfico fazendo. Fiz essa entradinha em EURGBP e também, ó, início de semana, gente, começo do mês, você pode ver todos os gráficos estão com pavio, todos os gráficos estão com movimentos não tão lógicos. Esse aqui, ó, o EURGBP, ainda pelo menos os candles estão com abertura e fechamento com lógica. Então, eu posso trabalhar pontos como esse. São outros detalhes que você vai aprendendo a fundo, por exemplo, quando você está no treinamento, então você vai aprendendo muito a fundo isso. E aí você aprende como operar um suporte e resistência, como interpretar o gráfico,
como aplicar um padrão de vela, como evitar rompimentos, como identificar rompimentos, como saber se o gráfico vai romper ou não, como saber se o suporte e resistência vai romper ou não. Tudo isso você vai aprendendo passo a passo. Igual aqui ó, em USD JPY, que eu falei para você nessa região da possibilidade de rompimento também, aqui é o maior exemplo do muro que eu contei para vocês, né, que eu dei o exemplo. Chegou aqui, ó, rompeu, né? Só que eu já entrei logo em seguida porque eu vi a questão da consolidação aqui. E olha o que o preço está fazendo, ó. O preço está consolidado ainda. Então essa minha entrada aqui não é uma entrada de risco, porque eu estou vendo o que o gráfico está fazendo. Fui lá, saí positivo com 44 dólares e também essa entrada aqui em EURUSD seguindo tendência, seguindo trabalho de tendência. E olha, dá uma olhada na entradinha, ó. Olha o que o preço fez. Se eu tivesse entrado em qualquer outro mercado, índice, Forex, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 minutos ganhando aqui e o preço indo embora, né? Trabalhando sem tempo de expiração. Então, todas as técnicas que eu utilizo da análise gráfica, a minha visão é Forex, minha ação é binária. Quando você aprende análise gráfica, você opera qualquer mercado. Eu sou apaixonado por opções binárias, por isso que eu gosto de ensinar opções binárias. Só que quem está no treinamento, o leque é tamanho gigante de ensinamento que você tem todas as informações e estudos para operar qualquer mercado, porque os gráficos são iguais. O que vai mudar é a ação que você vai fazer ao apertar o botão. E é esse detalhe que você vai identificar em qualquer mercado, assim como opções binárias. Em opções binárias a gente vê todos os detalhes do momento de apertar o botão. Por isso que o Cadu consegue ser tão lucrativo assim, por isso que você vê os alunos ser tão lucrativos assim, porque eles sabem exatamente o que tem que fazer no ponto correto que tem que fazer. E quando acontece de tomar um loss, ou se acontece de tomar um loss, o gerenciamento entra em ação, entendendo o porquê do loss, o risco que correu, vai lá e continua seus trades de forma tranquila, porque não é um loss que vai desestruturar o seu dia de operações, porque você tem conhecimento técnico para isso. Entendeu? Agora, infelizmente, quem não tem conhecimento fica só apertando botão, não faz análise e aí, infelizmente, se torna uma pessoa frustrada no mercado, tá bom? Se você quer mudar a sua realidade, quer saber o que fazer na frente do gráfico, quer entender toda a movimentação com lógica e razão, quer saber como operar um suporte e resistência, quer saber como operar uma tendência, como identificar um rompimento, como saber se o gráfico vai romper ou não, como saber se o suporte e resistência vai romper ou não, quer aprofundar na análise do gráfico, será muito bem-vindo ao treinamento, te espero do lado de cá, está com 60% de desconto, o acesso pode ser feito a qualquer momento do dia, é só entrar no link de aquisição e se tornar meu aluno. Aqui também no YouTube tenho todos os dias essas super dicas, super aulas aqui, que pode aos poucos ir te ajudando com algumas dicas em relação para que você aprenda realmente como dominar esse mercado, tá bom? Vou ficando por aqui, que você tenha uma excelente semana, um excelente mês e vamos para cima conquistar aquilo que é nosso, tá bom? Te vejo amanhã, numa próxima aula, num próximo trade. Fica com Deus. Fui.